Numa propriedade rural isolada, uma pequena menina doente é empurrada para dentro de uma jaula de ferro que abriga lobos famintos. Seu pai milionário finge que se trata de um acidente, mas seus olhos revelam satisfação sinistra enquanto observa a criança aterrorizada se encolher no canto da jaula. Um lobo faminto se aproxima com olhos amarelos, brilhando e presas expostas, quando de repente um majestoso cavalo branco galopa em direção à jaula e sente uma urgência imensurável com o que está vendo. O animal não sabe como entrar dentro da jaula, então ele decide fazer algo inimaginável. Antes, se você, assim como nós, ama os animais, inscreva-se agora no canal para não perder nenhuma história emocionante. Obrigado. Vamos voltar à nossa história. O sol da tarde derramava sua luz dourada sobre a propriedade rural, criando sombras alongadas entre as jaulas de ferro que se espalhavam pelo pátio como cicatrizes no verde perfeito do gramado. Sofia caminhava devagar, seus 7 anos carregando um peso que não deveria existir em alguém tão jovem. Seus passos hesitantes ecoavam contra o concreto, enquanto ela segurava firme o pequeno ursinho de pelúcia que havia sido seu único companheiro constante desde que chegara àquela casa imensa e fria. A menina parou diante da jaula dos lobos, fascinada pelos animais majestosos que a observavam com curiosidade. Seus olhos grandes e escuros brilhavam com uma mistura de admiração e medo, enquanto ela estudava as criaturas selvagens que seu pai colecionava como troféus vivos. Um dos lobos se aproximou das grades, farejando o ar em sua direção, e Sofia recuou instintivamente, mas não conseguiu desviar o olhar da beleza selvagem do animal. Do outro lado do pátio, um cavalo branco magnífico levantou a cabeça como se sentisse algo no ar. Suas orelhas se eriçaram, atentas, enquanto observava a cena que se desenrolava perto das jaulas. Havia algo naquele momento que despertava seus instintos mais primitivos, uma tensão que ele não conseguia identificar, mas que o deixava inquieto. Sofia tossia levemente, sua respiração um pouco ofegante devido à condição que a acompanhava desde o nascimento. Ela sabia que não deveria estar ali sozinha, mas a solidão da casa grande a empurrava constantemente para esses momentos de exploração silenciosa. Seus remédios haviam sido esquecidos novamente pela manhã, e ela sentia o familiar aperto no peito que indicava que logo precisaria descansar. O som de passos pesados sobre a pedra a fez se virar rapidamente. Seu pai se aproximava, seu terno impecável contrastando com o ambiente rústico das jaulas. Ricardo Montenegro carregava consigo uma aura de poder e controle que fazia até mesmo os animais selvagens recuarem quando ele passava. Seus olhos calculistas percorreram o pátio antes de se fixarem em Sofia, e algo sombrio passou por sua expressão. "O que você está fazendo aqui, Sofia?" Sua voz era controlada, mas havia uma frieza nela que fazia a menina se encolher. "Já disse que é perigoso ficar perto das jaulas." "Eu só estava olhando, papai", sussurrou Sofia, abraçando seu ursinho com mais força. "Eles são tão bonitos." Ricardo se aproximou mais, sua presença dominante fazendo a menina dar um passo para trás involuntariamente. O cavalo branco do outro lado do pátio começou a se agitar, batendo cascos no chão como se pressentisse algo terrível prestes a acontecer. "Você precisa ter mais cuidado", disse Ricardo, sua mão pousando no ombro frágil da filha com uma pressão que parecia gentil, mas carregava uma força ameaçadora. "Acidentes podem acontecer quando menos esperamos." Sofia olhou para o pai com aquela confiança inocente que somente uma criança pode ter, sem perceber o significado sombrio por trás de suas palavras. Ela não via a calculista frieza em seus olhos, nem compreendia por que sua presença parecia deixá-lo cada vez mais irritado com o passar dos dias.
A tarde estava morrendo, pintando o céu de tons alaranjados que se refletiam nas grades de ferro das jaulas. Os lobos começaram a se mostrar mais inquietos, como se também sentissem a tensão que crescia no ar. O cavalo branco continuava observando, suas narinas dilatadas, captando aromas que falavam de perigo iminente. Ricardo olhou ao redor, certificando-se de que estavam sozinhos. Seus funcionários haviam sido dispensados mais cedo, e sua nova esposa estava na cidade, cuidando de seus compromissos sociais. Era o momento perfeito para resolver definitivamente o problema que Sofia representava em sua vida perfeitamente planejada. Vamos, dá uma olhada mais de perto nos lobos, sugeriu ele, sua voz assumindo um tom falsamente carinhoso que fez o cavalo branco relinchar nervosamente na distância. Sofia sorriu, confiante, sem saber que estava prestes a descobrir que nem todos os monstros vivem em jaulas. O coração de Sofia batia mais rápido enquanto caminhava ao lado do pai em direção à jaula dos lobos. Havia algo diferente no ar, uma tensão que ela não conseguia compreender, mas que fazia seus instintos infantis gritarem silenciosamente por cautela. O ursinho em seus braços parecia mais pesado a cada passo, como se também pressentisse o perigo que se aproximava. Ricardo observava a filha com olhos calculistas, medindo cada movimento, cada respiração ofegante que ela dava devido à sua condição. A doença que afligia Sofia desde o nascimento havia se tornado sua desculpa perfeita. Uma criança frágil, propensa a acidentes, que poderia facilmente sucumbir a qualquer situação perigosa sem levantar suspeitas. Papai, talvez devêssemos voltar, murmurou Sofia parando. Subitamente, quando se deu conta de quão próximos estavam das grades. Os lobos haviam se aproximado, seus olhos amarelos brilhando com uma intensidade que a fazia tremer. Estou me sentindo um pouco cansada. Bobagem, respondeu Ricardo, sua mão firme nas costas da menina, empurrando-a gentilmente para frente. Você precisa aprender a não ter medo de tudo. Como vai crescer forte se sempre fugir dos desafios? Do outro lado do pátio, o cavalo branco havia se aproximado da cerca que separava sua área do resto da propriedade. Suas narinas dilatadas captavam o cheiro do medo que emanava da menina, misturado com algo mais sombrio e perigoso que vinha do homem. O animal começou a se agitar, batendo cascos contra o chão em um ritmo nervoso que ecoava pela propriedade silenciosa. Sofia olhou para trás, procurando algum sinal de que deveriam parar, mas encontrou apenas o sorriso frio do pai. Era um sorriso que ela havia aprendido a temer, embora não soubesse exatamente por quê. Sempre aparecia quando ele falava sobre acidentes ou quando esquecia propositalmente de dar seus remédios. Olhe como eles são magníficos, disse Ricardo, apontando para os lobos que agora se agrupavam perto das grades. Predadores naturais, criados para sobreviver apenas aos mais fortes. A natureza é sábia dessa forma, elimina os fracos. As palavras carregavam um duplo sentido que Sofia não conseguia decifrar completamente, mas que a fazia se sentir menor e mais vulnerável. Ela abraçou o ursinho com mais força, buscando algum conforto na textura familiar do tecido gasto. O maior dos lobos, um macho imponente com pelagem acinzentada, se aproximou ainda mais das grades. Seus olhos fixaram-se em Sofia com uma intensidade predatória que fez a menina dar um passo involuntário para trás. O animal farejou o ar, captando o cheiro de fragilidade e doença que ela carregava. Não tenha medo, sussurrou Ricardo, mas havia algo em sua voz que contradizia suas palavras. Eles podem sentir o medo, isso os deixa mais interessados. O cavalo branco havia começado a caminhar de um lado para outro em sua área, claramente agitado. Seus relinchos baixos e nervosos quebravam o silêncio da tarde, como se tentasse
alertar alguém sobre o perigo iminente, mas não havia ninguém por perto para ouvir seus avisos. Sofia sentiu suas pernas tremendo ligeiramente. A falta de medicação estava começando a afetar sua respiração, e o estresse da situação apenas piorava sua condição. Ela precisava se sentar, descansar, voltar para casa, onde poderia se recuperar em segurança. "Papai, por favor", implorou ela, sua voz saindo mais fraca que pretendia. "Não estou me sentindo bem." Ricardo olhou para a filha e, por um momento, algo que poderia ter sido remorso passou por seus olhos, mas foi rapidamente substituído pela determinação fria de um homem que havia tomado uma decisão terrível e estava decidido a levá-la até o fim. "Que tal se você chegasse um pouco mais perto?", sugeriu ele, sua mão se posicionando nas costas de Sofia de uma forma que parecia protetora, mas que, na verdade, a preparava para o que estava por vir, apenas para ver melhor. Os lobos sentiram a mudança na atmosfera. Seus instintos aguçados captaram a tensão crescente, o cheiro de adrenalina misturado com medo. Eles se posicionaram estrategicamente perto das grades, como se soubessem que algo estava prestes a acontecer. O sol continuava sua descida no horizonte, criando sombras, mas longas e escuras, que pareciam se estender como dedos ameaçadores pela propriedade. E o momento que Ricardo havia planejado cuidadosamente estava chegando, e não havia mais volta. O tempo pareceu desacelerar quando Ricardo posicionou suas mãos nas costas de Sofia. A menina estava tão próxima das grades agora que podia sentir o hálito quente dos lobos, ver cada detalhe de suas presas afiadas enquanto eles a observavam com interesse crescente. Seu coração martelava no peito frágil e ela clutchava o ursinho como se fosse um escudo contra o perigo que não conseguia nomear. "Agora você pode ver como são realmente magníficos", murmurou Ricardo, sua voz carregando uma falsidade que finalmente fez os alarmes na mente infantil de Sofia dispararem, mas era tarde demais. Com um movimento calculado e cruel, ele empurrou a filha com força suficiente para que ela perdesse o equilíbrio. Sofia gritou, seus braços se agitando, desesperadamente enquanto tropeçava e caía, através da abertura da jaula que ele havia sutilmente destrancado momentos antes. O som do impacto de seu corpo pequeno contra o chão de concreto ecoou pelo pátio como um tiro. O ursinho de pelúcia voou de suas mãos, pousando alguns metros adiante, enquanto Sofia se encolhia no canto da jaula, suas costas pressionadas contra as grades frias. Seus olhos arregalados de terror se fixaram nos lobos, que agora se aproximavam lentamente, seus instintos predatórios ativados pela presença de uma presa ferida e vulnerável. "Meu Deus, Sofia!", gritou Ricardo com uma performance convincente de horror e desespero. "Como isso aconteceu? Você tropeçou." Suas palavras ecoavam pela propriedade vazia, criando a narrativa que ele contaria para qualquer um que perguntasse sobre o acidente trágico. Do outro lado do pátio, o cavalo branco havia testemunhado tudo. Seus olhos inteligentes captaram a natureza deliberada do empurrão, a forma calculada como o homem havia posicionado a menina. Um som gutural e selvagem escapou de sua garganta. Não um relincho comum, mas algo mais primitivo, mais furioso. Sofia tentou se levantar, mas suas pernas tremiam violentamente. A queda havia machucado seu joelho e ela podia sentir algo quente escorrendo. Sangue que apenas excitava ainda mais os instintos dos lobos. O maior deles, o macho alfa, se aproximou com passos medidos, sua cabeça baixa, focado inteiramente na presa ferida à sua frente. "Por favor", sussurrou Sofia, sua voz saindo como um gemido desesperado. "Papai, me ajude." Mas quando olhou para onde ele estava, viu apenas frieza em seus olhos.
Pela primeira vez em sua curta vida, ela compreendeu que o monstro que mais temia não estava dentro da jaula com ela. As lágrimas começaram a escorrer por seu rosto enquanto ela se pressionava ainda mais contra as grades. O lobo estava agora a apenas 1 metro de distância, seus olhos amarelos fixos nela, estudando, avaliando. Outros membros da matilha começaram a se mover, formando um semicírculo ao redor da menina aterrorizada. Ricardo observava a cena com uma mistura de fascínio, mórbido e alívio antecipado. Finalmente, o fardo que Sofia representava seria removido de sua vida. Sua nova esposa ficaria satisfeita, seus negócios não seriam mais ameaçados pela vergonha de ter uma filha doente e ele poderia seguir em frente com sua vida perfeita. Mas o cavalo branco havia decidido que não ficaria apenas observando. Com um movimento explosivo que surpreendeu até mesmo Ricardo, o animal saltou sobre a cerca de sua área, demonstrando uma agilidade e determinação que desafiavam sua aparência pacífica. Seus cascos bateram no chão com força ensurdecedora, enquanto ele galopava em direção à jaula dos lobos. O som dos cascos contra o concreto fez os lobos hesitarem momentaneamente, suas cabeças se virando para identificar essa nova ameaça. Sofia, ainda encolhida no canto, olhou através das lágrimas e viu a figura majestosa do cavalo se aproximando como um anjo vingador. Ricardo finalmente compreendeu que sua encenação perfeita estava prestes a ser arruinada. "Não!" gritou ele, mas sua voz foi abafada pelo som ensurdecedor dos cascos do cavalo batendo contra as grades da jaula com uma força que fez toda a estrutura tremer. O impacto foi tão violento que algumas das barras de ferro começaram a se dobrar sob a força descomunal do animal. Os lobos, assustados com o barulho e a demonstração de poder, recuaram instintivamente para o fundo da jaula, seus instintos lhes dizendo que enfrentavam algo muito mais perigoso do que uma menina indefesa. O estrondo metálico das grades se dobrando sob os golpes poderosos do cavalo branco, ecoava pela propriedade como gritos de guerra. O animal investia contra a estrutura de ferro com uma determinação que transcendia qualquer instinto natural, como se compreendesse perfeitamente a gravidade da situação. Seus olhos escuros brilhavam com uma inteligência quase humana, focados inteiramente em criar uma abertura grande o suficiente para resgatar a menina. Sofia observava maravilhada através de suas lágrimas enquanto o cavalo continuava sua investida heróica. Cada impacto fazia as grades gemerem e se curvarem mais, criando rachaduras no concreto onde estavam fixadas. Os lobos haviam se refugiado completamente no fundo da jaula, intimidados pela demonstração de força e coragem do cavalo. "Pare com isso!" gritou Ricardo, correndo em direção ao cavalo com os braços estendidos, tentando espantá-lo. Mas o animal se virou em sua direção com uma agressividade que o fez recuar imediatamente. Os olhos do cavalo queimavam com uma fúria que Ricardo nunca havia visto em nenhum animal, uma raiva direcionada especificamente contra ele. O som dos cascos contra o ferro havia se tornado um ritmo constante e ensurdecedor, que ecoava pelas colinas ao redor da propriedade. Era um som que carregava urgência e desespero, um pedido de ajuda que viajava pela tarde silenciosa como um grito de guerra. Na propriedade vizinha, Miguel Santos parou de escovar os cavalos ao ouvir o barulho estranho. Seus 50 anos de experiência trabalhando com animais lhe diziam que algo estava terrivelmente errado. Aquele não era o som de cavalos brincando ou se exercitando. Era o som de um animal em pânico, lutando contra algo. "Que diabos?" murmurou ele, largando a escova e correndo em direção ao barulho. Seus instintos de cuidador experiente gritavam que um animal estava em perigo e ele não conseguia ignorar esse chamado.
Enquanto isso, na jaula, o cavalo havia conseguido dobrar as grades o suficiente para criar uma abertura. Ele parou por um momento, suas narinas dilatadas, respiração pesada pelo esforço, mas seus olhos permaneciam fixos em Sofia. Com movimentos cuidadosos, ele começou a enfiar a cabeça através da abertura que havia. "Um criado, venha aqui, pequena", pareciam dizer seus olhos gentis enquanto ele estendia o pescoço em direção a Sofia. A menina, ainda tremendo, começou a se arrastar lentamente em direção ao cavalo, mantendo-se sempre longe dos lobos que observavam nervosamente do outro lado da jaula. Ricardo estava em pânico. Seu plano perfeito estava desmoronando diante de seus olhos. Ele tentou se aproximar novamente, mas o cavalo imediatamente assumiu uma postura defensiva, pronto para atacar qualquer um que tentasse impedir o resgate. O som dos passos correndo se aproximando fez Ricardo se virar. Miguel Santos apareceu na crista da colina, correndo em direção ao pátio com uma expressão de alarme e determinação. Seus olhos experientes imediatamente captaram a cena. Uma menina dentro da jaula dos lobos, um cavalo tentando salvá-la, e um homem em traje social observando tudo com uma expressão que não parecia de desespero genuíno. "Meu Deus, o que aconteceu aqui?", gritou Miguel, correndo em direção à jaula. Mas foi o comportamento do cavalo que mais o impressionou. O animal imediatamente se acalmou ao vê-lo, como se reconhecesse um aliado, mas manteve sua posição protetora entre a menina e qualquer ameaça. "Foi um acidente terrível", disse Ricardo rapidamente, sua voz carregada de uma angústia que soava ensaiada. "Minha filha tropeçou e caiu na jaula. Graças a Deus, seu cavalo estava aqui para ajudar." Mas Miguel não estava convencido. Seus anos de experiência lhe haviam ensinado a ler as situações com animais, e havia algo profundamente errado ali. O cavalo não demonstrava o comportamento típico de um animal que havia agido por instinto. Havia uma intencionalidade em suas ações que sugeria que ele havia testemunhado algo específico. Sofia finalmente conseguiu alcançar a abertura na grade. Com movimentos gentis, Miguel ajudou a tirá-la da jaula, seus braços experientes cuidando dela como se fosse sua própria filha. A menina se agarrou a ele com força desesperada, seu corpo pequeno tremendo com o choque do trauma. "Está tudo bem agora, pequena", murmurou Miguel, sua voz calorosa e reconfortante. "Você está segura." Mas enquanto segurava Sofia, seus olhos observavam cuidadosamente o comportamento do cavalo. O animal permanecia agitado, mas apenas quando Ricardo se aproximava. Quando Miguel ou Sofia estavam perto, ele demonstrava calma e proteção. Era um padrão que não poderia ser ignorado por alguém com sua experiência. Miguel segurava Sofia com cuidado, sentindo como o corpo pequeno da menina ainda tremia contra seu peito. Seus olhos experientes examinavam rapidamente os ferimentos. Um joelho ralado, alguns arranhões nos braços, mas nada que parecesse fatal. O que mais o preocupava era a palidez extrema da criança e sua respiração ofegante, sinais que sugeriam uma condição médica mais séria. "Ela precisa de cuidados médicos", disse Miguel, olhando diretamente para Ricardo. "Vou levá-la para minha esposa. Helena é enfermeira aposentada. Pode examiná-la adequadamente." "Não é necessário", respondeu Ricardo rapidamente, estendendo os braços em direção à filha. "Posso cuidar dela. Tenho os melhores médicos particulares à disposição." Mas Sofia se agarrou ainda mais forte ao pescoço de Miguel, um movimento instintivo que não passou despercebido pelo cuidador. A menina claramente não queria voltar para o pai, e Miguel havia visto o suficiente de animais traumatizados para reconhecer o mesmo comportamento em humanos. O cavalo branco se aproximou lentamente, posicionando-se estrategicamente entre Miguel e Ricardo. Seu comportamento era deliberado e protetor,
como se estivesse guardando Sofia e seu novo protetor. Miguel notou como o animal mantinha as orelhas eretas e músculos tensos sempre que Ricardo se movia, pronto para agir novamente se necessário. Que estranho, murmurou Miguel mais para si mesmo do que para qualquer outra pessoa. Nunca vi Trovão agir assim antes. Ele é normalmente muito calmo. Trovão? Perguntou Sofia com voz fraca, olhando para o cavalo com admiração. Era a primeira palavra que conseguia pronunciar desde o resgate. Sim, pequena. Esse é o nome. Dele, respondeu Miguel gentilmente. E parece que ele gosta muito de você. Ricardo observava a interação com crescente irritação. Sua expressão cuidadosamente controlada começava a mostrar sinais de impaciência. Realmente, preciso levar minha filha para casa. Ela precisa de seus remédios específicos. Que tipo de remédios? Perguntou Miguel, sua experiência com a esposa enfermeira despertando sua curiosidade médica. Para que condição? A pergunta pegou Ricardo desprevenido. Ele hesitou por um momento, procurando uma resposta que soasse convincente. Problemas respiratórios crônicos muito delicado. Miguel franziu a testa. Se a menina tinha problemas respiratórios sérios, por que ela estava sozinha perto de jaulas perigosas? Por que não havia supervisão médica constante? As peças não se encaixavam de forma lógica na mente prática do cuidador. Trovão começou a caminhar lentamente ao redor do grupo, mantendo sempre Ricardo em seu campo de visão. Era um comportamento de guarda que Miguel havia visto apenas quando cavalos protegiam seus potros de predadores. Mas por que Trovão via Ricardo como uma ameaça à própria filha? Papai esqueceu meus remédios hoje de manhã, sussurrou Sofia, contra o ouvido de Miguel. Suas palavras tão baixas que apenas ele pôde ouvir. Mas foram palavras que fizeram o sangue do cuidador gelar nas veias. Miguel olhou para Ricardo com nova perspectiva. Um pai que esquece medicação vital para uma filha doente? Um homem que deixa uma criança frágil sozinha perto de animais selvagens? E agora a reação extrema de Trovão, um animal que nunca havia demonstrado agressividade sem motivo. Sabe, disse Miguel lentamente, acho melhor mesmo levá-la para Helena dar uma olhada. Só para ter certeza de que não há ferimentos internos. Acidentes com quedas podem ser traiçoeiros. Eu disse que não é necessário. A voz de Ricardo saiu mais áspera dessa vez, revelando uma autoridade que estava acostumado a não ser questionada. Mas Miguel não era um funcionário de Ricardo, e 50 anos cuidando de animais haviam lhe ensinado a confiar em seus instintos. Trovão estava tentando lhe dizer algo importante e a menina claramente tinha medo do próprio pai. Helena vai apenas examiná-la e devolvê-la em seguida, insistiu Miguel, ajustando Sofia em seus braços. Como vizinhos, é nosso dever ajudar. Trovão relinchava baixinho, um som que parecia de aprovação. O cavalo se posicionou ao lado de Miguel, criando uma barreira física entre ele e Ricardo. Era uma demonstração clara de alianças que deixou o empresário visivelmente irritado. Muito bem, disse Ricardo finalmente, percebendo que resistir demais poderia parecer suspeito. Mas quero minha filha de volta dentro de 1 hora. Enquanto Miguel se afastava carregando Sofia, com Trovão caminhando protetivamente ao lado, ele podia sentir os olhos de Ricardo queimando em suas costas. Havia algo muito errado naquela situação e ele estava determinado a descobrir o que era. A vida de uma criança inocente poderia depender de sua capacidade de decifrar os sinais que Trovão estava desesperadamente tentando comunicar. A menina em seus braços sussurrou mais uma vez. Ele não gosta quando eu fico doente. E Miguel compreendeu que talvez o acidente não tivesse sido acidental. A casa de Miguel e Helena era pequena, mas acolhedora,
com flores coloridas nas janelas e o aroma reconfortante de pão caseiro flutuando pelo ar. Sofia se aninhou no sofá macio, ainda segurando firmemente o ursinho de pelúcia que Miguel havia recuperado para ela. Trovão permanecia do lado de fora, mas posicionado estrategicamente onde podia observar a casa e qualquer movimento suspeito. Helena. Santos emergiu da cozinha, enxugando as mãos em um avental florido. Seus 60 anos de idade carregavam a sabedoria de décadas cuidando de pessoas, e seus olhos calorosos imediatamente se encheram de preocupação maternal ao ver o estado da menina. "Meu Deus, querida", murmurou Helena, ajoelhando-se ao lado do sofá. "Você está bem? Miguel me contou sobre o acidente." Sofia acenou timidamente, mas Helena, com sua experiência médica, imediatamente notou sinais que iam muito além dos ferimentos visíveis da queda. A palidez extrema da criança, os lábios ligeiramente azulados, a respiração superficial, tudo indicava uma condição séria que não estava sendo adequadamente tratada. "Posso examinar esses arranhões, querida?" perguntou Helena gentilmente. "Prometo que não vai doer." Enquanto limpava cuidadosamente os ferimentos, Helena conversava suavemente com Sofia. Suas perguntas aparentemente casuais, mas na verdade uma avaliação médica cuidadosa. "Há quanto tempo você se sente assim cansada, querida?" "Sempre", respondeu Sofia simplesmente. "Papai diz que é porque sou fraca." Helena trocou um olhar significativo com Miguel. Uma criança não deveria aceitar estar sempre doente como algo normal. Enquanto continuava o exame, ela notou outras coisas perturbadoras. A criança estava visivelmente abaixo do peso, sua pele tinha um tom pouco saudável e havia sinais de que ela não estava recebendo nutrição adequada. "Sofia, você toma algum remédio para se sentir melhor?" perguntou Helena, mantendo o tom casual. "Às vezes", disse Sofia, hesitante, "mas papai esquece muito. Ele diz que remédios são caros e que talvez eu não precise realmente deles." O sangue de Helena gelou. Como mãe e enfermeira, ela sabia que nenhum pai responsável esqueceria medicação vital para um filho doente. Especialmente não um homem rico como Ricardo Montenegro, que claramente tinha recursos para os melhores tratamentos médicos. Miguel observava a expressão de sua esposa e reconhecia os sinais. Helena estava descobrindo algo que confirmava suas próprias suspeitas. "O que você acha?" perguntou ele baixinho. "Esta criança está sendo negligenciada. Medicamente", sussurrou Helena de volta, "possivelmente de forma intencional. Ela tem todos os sinais de uma condição cardíaca congênita que não está sendo tratada adequadamente." Sofia, alheia à conversa sussurrada dos adultos, olhou pela janela e sorriu ao ver Trovão parado como um sentinela vigilante. "Ele me salvou", disse ela suavemente. "Papai disse que foi um acidente, mas eu acho que Trovão sabia." "Sabia o quê, querida?" perguntou Helena gentilmente. Sofia olhou para os dois adultos com aquela honestidade devastadora que apenas as crianças possuem. "Sabia que papai não queria que eu saísse da jaula." O silêncio que se seguiu foi carregado de horror e compreensão. Helena segurou a mão pequena de Sofia, sua voz tremendo ligeiramente quando ela perguntou: "Por que você acha isso, querida?" "Porque ele faz a mesma cara quando eu fico melhor dos meus ataques." "Fica triste quando eu não morro", Sofia disse. Isso com a naturalidade terrível de uma criança que havia aprendido a aceitar uma realidade inaceitável. Miguel sentiu a raiva crescer em seu peito. Esta menina inocente havia sido condicionada a acreditar que sua própria sobrevivência era uma decepção para o pai. Que tipo de monstro fazia isso com uma criança? Helena começou a fazer anotações discretas em uma folha de papel, documentando cada sinal de negligência médica, cada declaração preocupante que Sofia fazia.
Como enfermeira, ela sabia que precisariam de evidências sólidas se quisessem proteger esta criança. Sofia, disse Helena cuidadosamente, você pode me contar sobre outros acidentes que teve? A menina pensou por um momento. Então começou a enumerar uma lista que fez o coração dos dois adultos se partirem. Quedas suspeitas escada abaixo, comida que a deixava doente, remédios esquecidos durante crises respiratórias e sempre a mesma explicação do pai sobre como ela era propensa a acidentes. Do lado de fora, Trovão relinchava baixinho como se pudesse sentir a tensão emocional dentro da casa. O cavalo havia se tornado mais que um animal. Era uma testemunha silenciosa de uma crueldade sistemática que estava sendo exposta pela primeira vez. Miguel olhou pela janela e viu uma figura familiar se aproximando pela estrada. Ricardo Montenegro vinha buscar sua filha, provavelmente esperando que o acidente tivesse causado danos mais permanentes. Mas agora eles sabiam a verdade, e Miguel estava determinado a não deixar Sofia voltar para aquela casa até que pudessem garantir sua segurança. Helena, disse ele baixinho, acho que precisamos fazer algumas ligações urgentes. A batida firme na porta ecoou pela casa como um presságio ominoso. Miguel e Helena trocaram olhares tensos, enquanto Sofia automaticamente se encolheu no sofá, seu corpo pequeno se contraindo em uma posição defensiva que quebrava o coração de qualquer pessoa que a observasse. Trovão do lado de fora começou a se agitar nervosamente, seus cascos batendo contra o chão em um ritmo ansioso. Vim buscar minha filha, declarou Ricardo assim que Miguel abriu a porta. Sua voz carregava a autoridade de um homem acostumado a ser obedecido sem questionamentos, mas havia algo mais em seus olhos. Uma urgência que traía sua ansiedade sobre o que Sofia poderia ter revelado durante sua ausência. Ela ainda está se recuperando do susto, respondeu Miguel firmemente. Helena está terminando o exame médico. Helena emergiu da sala com uma expressão cuidadosamente neutra, mas suas anotações discretas estavam seguramente guardadas no bolso. Senhor Montenegro, preciso falar com o senhor sobre o estado de saúde de Sofia. Ricardo entrou na casa com passos controlados, mas Miguel notou como Trovão imediatamente se posicionou mais próximo da janela, mantendo vigilância constante. Ela está bem, disse Ricardo categoricamente. Apenas alguns arranhões de uma queda acidental. Na verdade, Helena disse com a autoridade profissional de décadas de experiência médica, Sofia apresenta sinais de uma condição cardíaca congênita grave que não está sendo adequadamente tratada. Ela precisa de medicação regular e acompanhamento médico especializado. O rosto de Ricardo se contraiu quase imperceptivelmente. Minha filha recebe os melhores cuidados médicos disponíveis. Talvez seus conhecimentos não sejam suficientemente atualizados para compreender seu tratamento. Era um insulto calculado, destinado a desqualificar Helena e encerrar a conversa. Mas a enfermeira aposentada não se intimidou. Quando foi a última vez que Sofia tomou seus medicamentos cardíacos? Esta manhã, mentiu Ricardo sem hesitar. Sofia, que havia estado ouvindo silenciosamente da sala, murmurou quase inaudivelmente. Não tomei remédio há 3 dias. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Ricardo percebeu imediatamente que sua mentira havia sido exposta pela própria filha, e sua máscara de pai, preocupado, começou a escorregar, revelando algo muito mais sombrio por baixo. Sofia às vezes fica confusa por causa da medicação, disse ele rapidamente, tentando recuperar o controle da situação. Você não pode confiar no que uma criança doente diz. Mas Helena havia trabalhado com crianças tempo suficiente para reconhecer honestidade quando a ouvia. Senhor Montenegro, como profissional de saúde,
Tenho a obrigação de reportar casos de possível negligência médica. A ameaça pairou, no ar como uma bomba prestes a explodir. Ricardo compreendeu que estava perdendo o controle da narrativa que havia cuidadosamente construído. Sua expressão se endureceu, mostrando o verdadeiro homem por trás da fachada polida. Você está interferindo em assuntos que não compreende, disse ele, sua voz baixa, mas carregada de ameaça. Sou um homem influente nesta região. Seria sábio não criar problemas desnecessários. Foi nesse momento que algo inesperado aconteceu. Do lado de fora, o som de um carro se aproximando fez Trovão relinchar alto, não de alarme, mas quase de alívio. Miguel olhou pela janela e viu uma mulher elegante saindo de um carro luxuoso, caminhando determinadamente em direção à casa. Era Isabela Montenegro, a nova esposa de Ricardo, mas sua expressão não era de uma mulher vindo buscar a enteada. Era de alguém que havia tomado uma decisão difícil e estava pronta para enfrentar as consequências. Ricardo, disse ela ao entrar na casa sem cerimônia. Precisamos conversar. Agora. A presença inesperada de Isabela mudou completamente a dinâmica da situação. Ricardo ficou visivelmente tenso, claramente não esperando que sua esposa aparecesse naquele momento crítico. Isabela, o que você está fazendo aqui? Perguntou ele, tentando manter o controle, mas sua voz traía nervosismo. Vim contar a verdade, disse ela simplesmente, olhando diretamente para Miguel e Helena, sobre o que realmente aconteceu hoje na jaula e sobre todos os outros acidentes que Sofia teve. O mundo de Ricardo começou a desmoronar ao seu redor. Sua própria esposa, a mulher por quem ele havia planejado eliminar Sofia, estava prestes a destruir tudo. Sofia, ainda no sofá, olhou para Isabela com uma mistura de surpresa e algo que poderia ter sido esperança. Trovão lá fora, finalmente, se acalmou, como se soubesse que a ajuda havia chegado de uma fonte completamente inesperada. O cavalo havia testemunhado o crime, mas agora havia uma testemunha humana disposta a falar a verdade. Isabela, você não sabe o que está dizendo, murmurou Ricardo, mas sua voz havia perdido toda a autoridade anterior. Sei exatamente o que estou dizendo, respondeu ela com firmeza. E é hora de Sofia saber que nem todos os adultos em sua vida são monstros. Isabela Montenegro respirou fundo, suas mãos perfeitamente manicuradas tremendo ligeiramente enquanto se preparava para quebrar o silêncio que havia mantido por meses. Ela era uma mulher acostumada aos círculos sociais mais refinados, onde aparências importavam mais que verdades, mas algo havia mudado em seu coração ao longo das últimas semanas. Eu vi tudo da janela do escritório, começou ela, sua voz inicialmente hesitante, mas ganhando força a cada palavra. Vi Ricardo empurrar Sofia deliberadamente para dentro da jaula. Não foi um acidente. O rosto de Ricardo empalideceu visivelmente. Isabela, você está tendo um surto nervoso. Isso é ridículo. Não, Ricardo, o ridículo é eu ter ficado calada por tanto tempo, replicou ela, virando-se para Helena e Miguel. Vocês precisam saber que isso não foi a primeira vez. Sofia, ainda encolhida no sofá, olhou para Isabela com olhos arregalados. Era a primeira vez que alguém da família reconhecia publicamente que os acidentes não eram realmente acidentes. Helena se aproximou gentilmente de Isabela. Por favor, conte-nos o que você sabe. Há 3 meses, presenciei Ricardo empurrar Sofia da escada do 2º andar. Ele disse que ela havia tropeçado, mas eu vi claramente as mãos dele nas costas dela. As palavras saíam como confissões libertadoras de anos de culpa reprimida. Na semana passada, o encontrei colocando algo na comida dela. Algo que a deixou doente por dias.
Miguel sentiu a raiva crescer em seu peito. Por que você não disse nada antes? Isabela baixou os olhos, envergonhada. Porque eu era tão egoísta quanto ele. Quando nos casamos, deixei claro que não queria uma criança doente atrapalhando nossa vida social. Pensei que se ele mandasse Sofia para um internato ou se ela simplesmente não estivesse mais presente, nossa vida seria mais fácil. Ricardo tentou se aproximar da esposa, mas Trovão começou a relinchar alto do lado de fora, como se sentisse a tensão crescente. Isabela, pare com isso agora. Você está destruindo nossa família. Nós não somos uma família, disse ela com uma firmeza que surpreendeu a todos, incluindo a si mesma. Famílias protegem os mais vulneráveis. Nós estávamos tentando eliminar uma criança inocente. Sofia começou a chorar silenciosamente, não de medo, mas de algo parecido com alívio. Finalmente, alguém estava dizendo a verdade sobre sua realidade. Helena se sentou ao lado dela no sofá, oferecendo o conforto maternal que a menina tanto precisava. Conte-nos sobre hoje, pediu Miguel, documentando mentalmente cada detalhe para as autoridades. Isabela fechou os olhos como se revivesse a cena. Ele planejou tudo cuidadosamente. Esperou até que todos os funcionários fossem embora, certificou-se de que eu estaria na cidade. Mas voltei mais cedo e vi tudo do escritório. Vi ele posicionar Sofia perto da jaula, vi o momento exato em que a empurrou. E o que a fez mudar de ideia sobre permanecer calada? Perguntou Helena. O cavalo, disse Isabela simplesmente. Quando vi aquele animal arriscando a própria vida para salvar Sofia, compreendi que um cavalo tinha mais humanidade que eu ou meu marido. Uma criatura sem palavras estava fazendo o que eu deveria ter feito há meses. Ricardo começou a andar, de um lado para outro, sua composure finalmente se desintegrando completamente. Vocês não entendem. Sofia é um fardo. Ela nunca vai ser normal. Seus problemas de saúde são uma vergonha para nossa família, um dreno constante em nossos recursos. Ela é uma criança, disse Miguel com voz controlada, mas firme. Uma criança que merece amor e cuidado, não tentativas de eliminação. Meus negócios, minha reputação, tudo está em risco por causa dela, continuou Ricardo, como se estivesse justificando suas ações para si mesmo. Isabela olhou para o marido com uma mistura de nojo e pena. Você está falando de matar uma criança por causa de reputação. E dinheiro. Ouve a si mesmo. Sofia, que havia estado ouvindo tudo com a compreensão limitada, mas devastadora de uma criança de 7 anos, finalmente falou. Papai, eu sinto muito por ser doente. Eu tentei ser melhor. O silêncio que se seguiu foi quebrado apenas pelo som dos cascos de trovão contra o chão lá fora. A inocência da declaração de Sofia expôs a monstruosidade da situação de uma forma que nenhuma acusação adulta poderia ter feito. Helena segurou a mão pequena de Sofia. Querida, não há nada de errado com você. Você é perfeita exatamente como é. Miguel se dirigiu ao telefone. Vou ligar para as autoridades. Esta criança não pode voltar para aquela casa. Esperem, disse Isabela, tirando um pequeno gravador do bolso. Eu gravei nossa conversa de hoje de manhã. Ricardo admite tudo no áudio. O pequeno gravador de Isabela repousava na mesa de centro como uma bomba silenciosa, contendo evidências que poderiam destruir Ricardo completamente. Miguel observava o aparelho com uma mistura de alívio e apreensão, sabendo que finalmente tinham prova irrefutável, mas também compreendendo que Ricardo não se renderia facilmente. Você não pode usar isso, disse Ricardo, sua voz agora carregada de desespero disfarçado de autoridade. É gravação sem consentimento, inadmissível em tribunal. Na verdade, respondeu Helena com calma profissional, quando se trata de proteção infantil, as regras são diferentes.
E considerando que você acabou de admitir verbalmente, na nossa presença, tentativas de homicídio contra uma criança. Ricardo compreendeu que estava encurralado. Seus olhos percorreram a sala, calculando opções, buscando alguma forma de escape. Por um momento, Miguel temeu que ele pudesse tentar algo desesperado. Sofia permanecia no sofá, observando os adultos, com aquela percepção intuitiva que as crianças possuem quando sentem que suas vidas estão sendo decididas. Ela não compreendia completamente as implicações legais, mas entendia que, finalmente, alguém estava lutando para protegê-la. Isabela se aproximou de Sofia e, pela primeira vez desde que se casara com Ricardo, ofereceu um gesto genuíno de carinho à menina. Sofia, quero que você saiba que eu sinto muito, muito mesmo por não ter te protegido antes. Tudo bem, respondeu Sofia com a generosidade imediata das crianças. Trovão me protegeu quando você não podia. Do lado de fora, como se soubesse que estava sendo mencionado, Trovão relinchava suavemente. O cavalo havia se posicionado estrategicamente, onde podia observar tanto a casa quanto a estrada, mantendo vigilância constante. Miguel pegou o telefone com determinação. Vou ligar para os serviços de proteção à criança e para a polícia. Espere, disse Ricardo, sua voz assumindo um tom perigosamente baixo. Vocês não compreendem com quem estão mexendo. Tenho influência nesta região. Conheço juízes, delegados, políticos. Posso fazer suas vidas se tornarem muito difíceis. Era uma ameaça clara, e Miguel sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Homens como Ricardo tinham recursos e conexões que pessoas simples como eles não possuíam. Seria uma batalha desigual. Você está ameaçando testemunhas, observou Helena. Isso só piora sua situação. Não estou ameaçando ninguém, replicou Ricardo com um sorriso frio. Estou apenas explicando a realidade. Vocês são um cuidador de cavalos aposentado e uma enfermeira de interior. Eu construí um império. Quem acham que as pessoas vão acreditar? Isabela observava o marido com horror crescente. Como eu pude me casar com você? Como não vi o monstro que você realmente é? Você viu, disse ele cruelmente. Você apenas escolheu ignorar porque gostava do estilo de vida que eu proporcionava. As palavras atingiram Isabela como um soco no estômago porque carregavam uma verdade dolorosa. Ela havia escolhido a conveniência da riqueza sobre a proteção de uma criança inocente. Miguel completou a ligação para as autoridades, mas quando desligou, sua expressão estava sombria. Eles virão, mas disseram que sem evidência física ou testemunhas múltiplas, será difícil processar alguém tão influente. Mas temos a gravação, protestou Helena. E eu negarei que seja minha voz, disse Ricardo com confiança renovada. Tecnologia moderna permite falsificar qualquer coisa. Sofia, que havia estado ouvindo silenciosamente, de repente se levantou e caminhou até a janela. Onde está Dona Carmen? Perguntou ela. Quem é Carmen? Perguntou Miguel. Minha governanta. Ela cuidava de mim antes de papai mandar ela embora na semana passada. Ela viu muitas coisas, disse Sofia inocentemente. Ricardo empalideceu novamente. Carmen havia sido dispensada porque sabia demais, mas ele não havia considerado que a menina poderia mencioná-la como testemunha. Carmen não sabe de nada, disse ele rapidamente. E mesmo que soubesse, ela assinou um acordo de confidencialidade. Acordos de confidencialidade não se aplicam a crimes, disse Helena firmemente, especialmente crimes contra crianças. O som de carros se aproximando fez todos se voltarem para a janela. 2 viaturas da polícia e um carro dos serviços sociais subiam pela estrada de terra. Trovão se afastou ligeiramente, mas manteve sua posição vigilante. Lembrem-se, disse Ricardo em voz baixa, mas ameaçadora.
Vocês estão iniciando uma guerra contra alguém que tem muito mais recursos que vocês. Pensem em suas próprias vidas antes de destruírem a minha. Mas Miguel olhou para Sofia, que segurava a mão de Helena com confiança, e soube que não havia escolha. Algumas batalhas precisavam ser travadas, independentemente das probabilidades. Sofia, disse ele gentilmente, você está pronta para contar a verdade para essas pessoas? A menina acenou com a cabeça, sua coragem pequena, mas inabalável. Trovão me ensinou que, às vezes, precisamos ser corajosos para proteger quem amamos. Lá fora, o cavalo branco observava a chegada das autoridades como um sentinela que finalmente vê reforços chegando à batalha que ele havia começado sozinho. A investigadora dos serviços sociais, doutora Mariana Silva, entrou na casa dos Santos com a postura profissional de alguém que havia visto muitos casos difíceis. Seus olhos experientes imediatamente se fixaram em Sofia, notando os sinais que Helena havia documentado. A palidez extrema, a respiração laboriosa, os ferimentos recentes da queda. Olá, Sofia, disse ela com voz gentil, ajoelhando-se na altura da menina. Meu nome é Mariana. Ouvi dizer que você teve um dia muito difícil. Sofia acenou timidamente, instintivamente se aproximando mais de Helena. A presença de uniformes e autoridades a deixava nervosa, mas a proximidade dos Santos lhe dava coragem. Delegado Ferreira, um homem de meia idade com expressão cética, observava Ricardo com uma mistura de deferência profissional e desconforto pessoal. Era evidente que conhecia a reputação e influência do empresário na região. Senhor Montenegro, disse o delegado, precisamos esclarecer os fatos sobre o incidente de hoje. Ricardo assumiu imediatamente sua persona pública, o empresário respeitado e pai preocupado. Claro, delegado, foi um acidente terrível. Minha filha tropeçou e caiu na jaula dos lobos. Graças a Deus, o cavalo dos Santos estava por perto para ajudar. Na verdade, interrompeu Isabela, sua voz tremendo, mas determinada. Isso não é verdade. O delegado se virou para ela com surpresa. Senhora Montenegro? Meu marido empurrou Sofia deliberadamente para dentro da jaula. Eu vi tudo. Isabela entregou o gravador para a investigadora. E tenho isso gravado. A expressão de Ricardo não mudou, mas Miguel notou como seus punhos se contraíram ligeiramente. Minha esposa está passando por um momento difícil. Estresse emocional pode causar confusão mental. Eu não estou confusa, disse Isabela firmemente. Estou finalmente sendo honesta. A doutora Silva começou seu exame cuidadoso de Sofia, fazendo perguntas suaves sobre seu bem-estar, sua saúde, seus cuidados diários. Cada resposta da menina pintava um quadro cada vez mais perturbador de negligência sistemática. Sofia, quando foi a última vez que você foi ao médico? Perguntou. A investigadora. Não lembro, respondeu. Sofia honestamente. Papai diz que médicos são caros e que talvez eu não precise ir. O delegado franziu a testa. Mesmo alguém disposto a dar o benefício da dúvida a Ricardo, não podia ignorar uma declaração tão clara de negligência médica. Helena se aproximou da investigadora com suas anotações cuidadosamente organizadas. Doutora, documentei todos os sinais de negligência médica que observei. Sofia apresenta sintomas de uma condição cardíaca grave que claramente não está sendo tratada. Minha filha recebe os melhores cuidados médicos disponíveis, protestou Ricardo. Tenho os melhores especialistas à disposição. Então, por que ela não tomou medicação há 3 dias? Perguntou a doutora Silva, baseando-se no que havia escutado anteriormente. Ricardo hesitou por uma fração de segundo, tempo suficiente para que todos notassem. Às vezes, o cronograma de medicação precisa ser ajustado pelos médicos. Miguel decidiu
que era hora de revelar mais informações. Doutora, Sofia mencionou outros acidentes, quedas, comida que a deixa doente, medicação esquecida durante crises. São acidentes normais de uma criança doente, disse Ricardo rapidamente. Sofia é propensa a tropeços devido à sua condição. Mas a doutora Silva estava começando a ver um padrão que conhecia bem demais. Senhor Montenegro, vou precisar ver os registros médicos completos de Sofia, incluindo todas as prescrições e consultas dos últimos 6 meses. Foi então que Ricardo cometeu seu primeiro erro fatal. Alguns registros podem ter se perdido. Você sabe como são as clínicas particulares. Nem sempre mantêm arquivos organizados. A investigadora trocou um olhar significativo com o delegado. Registros médicos perdidos eram uma bandeira vermelha gritante em casos de abuso infantil. Do lado de fora, Trovão começou a se agitar novamente. O cavalo podia sentir a tensão crescente dentro da casa e seus instintos lhe diziam que o perigo para Sofia ainda não havia passado. Vou precisar levar Sofia para um exame médico completo em um hospital, declarou a doutora Silva. É protocolo padrão em casos de suspeita de negligência. Isso é desnecessário, protestou Ricardo, mas sua voz estava perdendo a autoridade anterior. Posso providenciar um exame com meus próprios médicos. Não, senhor. Precisa ser com médicos independentes. A investigadora se virou para Miguel e Helena. Vocês podem acompanhar Sofia ao hospital? Ela parece mais confortável com vocês. Sofia segurou a mão de Helena com força. Por favor, não me deixem sozinha com ele. As palavras saíram em um sussurro, mas todos ouviram. O medo genuíno na voz da criança era inconfundível e devastador. O delegado finalmente pareceu compreender a gravidade da situação. Senhor Montenegro, vou precisar que venha à delegacia para um depoimento formal. Não irei a lugar nenhum sem meu advogado, disse Ricardo, sua máscara finalmente começando a escorregar. Essa é sua prerrogativa, respondeu o delegado. Mas esta investigação vai prosseguir. Enquanto as autoridades organizavam os próximos passos, Sofia olhou pela janela para Trovão e sussurrou, obrigada por me salvar. O cavalo, como se a tivesse ouvido, relinchava suavemente em resposta. O hospital regional era um prédio modesto, mas o Dr. Eduardo Campos, cardiologista pediatra, tinha uma reputação que se estendia muito além das fronteiras da pequena cidade. Seus olhos experientes se encheram de preocupação assim que Sofia entrou em seu consultório, apoiada carinhosamente por Helena. Meu Deus, murmurou ele após os primeiros minutos de exame. Esta criança está em estado crítico. Como isso? Foi permitido por tanto tempo? A doutora Silva, que acompanhava o exame, documentava cada observação médica. Os resultados eram ainda piores do que Helena havia suspeitado. Sofia sofria de uma condição cardíaca congênita que, com tratamento adequado, seria perfeitamente manejável, mas que havia sido criminalmente negligenciada. Sem medicação regular, ela poderia ter uma parada cardíaca a qualquer momento, explicou o Dr. Campos. Especialmente sob estresse físico ou emocional, como, digamos, ser empurrada para dentro de uma jaula com lobos. Enquanto isso, na propriedade Montenegro, uma segunda equipe de investigação havia chegado para examinar a cena do crime. Ricardo observava nervosamente enquanto eles fotografavam a jaula danificada, coletavam evidências e entrevistavam funcionários. Foi quando uma descoberta inesperada mudou tudo. Um dos investigadores encontrou Carmen Rodrigues, a ex-governanta, escondida na casa de uma amiga na cidade vizinha. A mulher de 50 anos tremia quando finalmente aceitou falar com as autoridades. Eu vi tudo por meses, confessou Carmen, suas lágrimas caindo livremente. Senhor Ricardo, ele odiava aquela menina. Dizia que ela era uma vergonha, um fardo. Eu tentei protegê-la,
mas ele me demitiu quando percebeu que eu sabia demais. Carmen revelou detalhes devastadores. Remédios, jogados no lixo quando Sofia não estava olhando. Comida contaminada propositalmente para causar vômitos, quedas que eram empurrões disfarçados. Ela havia documentado secretamente alguns incidentes, esperando algum dia ter coragem de denunciar. Por que não denunciou? Antes? Perguntou o investigador. Ele ameaçou minha família, sussurrou Carmen. Disse que se eu falasse algo, faria meu filho perder o emprego e garantiria que ninguém da região me contratasse novamente. Eu era covarde e Sofia pagou por isso. De volta ao hospital, Sofia estava finalmente recebendo o tratamento médico que precisava há anos. O Dr. Campos havia iniciado imediatamente um protocolo de medicação que já começava a melhorar sua respiração e cor da pele. Você se sente melhor, querida? Perguntou Helena, segurando a mão pequena de Sofia. Muito melhor, respondeu Sofia com um sorriso genuíno que Helena não havia visto antes. É assim que eu deveria me sentir sempre? Sim, querida, é assim que todas as crianças deveriam se sentir. Miguel chegou ao hospital com notícias. Carmen falou. Ela tem evidências, testemunhos, até algumas fotos de ferimentos anteriores que ela tirou secretamente. A doutora Silva balançou a cabeça com tristeza e alívio. Com o testemunho de Carmen, a gravação de Isabela, evidências médicas e o comportamento do cavalo como testemunha do incidente de hoje, temos um caso sólido. Mas a batalha estava longe do fim. Ricardo havia contratado o melhor escritório de advocacia da capital e suas conexões políticas estavam sendo mobilizadas. Rumores começaram a circular sobre a instabilidade mental de Isabela e a natureza questionável das motivações de Miguel e Helena. Eles vão tentar desacreditar todos nós, disse Miguel com preocupação. Deixe eles tentarem, respondeu. Helena com determinação feroz. Temos a verdade do nosso lado. Naquela noite, Sofia dormiu no hospital sob cuidados médicos adequados pela primeira vez em anos. Miguel e Helena se revezavam em sua vigília, enquanto do lado de fora da janela uma figura familiar podia ser vista. Trovão havia seguido a ambulância até a cidade e agora permanecia no estacionamento do hospital, recusando-se a ir embora. Os seguranças tentaram espantá-lo, mas o cavalo simplesmente se reposicionava onde pudesse manter visual do quarto de Sofia. É como se ele soubesse que ainda não acabou, observou Miguel, olhando pela janela. Helena concordou. Ele sabe que Sofia ainda não está completamente segura. Na manhã seguinte, Sofia acordou perguntando por Trovão. Quando soube que ele estava esperando lá fora, seus olhos se encheram de lágrimas de gratidão. Ele realmente me ama, disse ela maravilhada. Sim, querida, respondeu Helena. E nós também. Mas a batalha legal estava apenas começando. Ricardo havia conseguido uma liminar temporária, questionando a competência mental de Isabela e alegando que Sofia estava sendo mantida ilegalmente longe do pai. Seus advogados argumentavam que toda a situação era uma conspiração para extorquir dinheiro dele. A doutora Silva recebeu a notificação legal com preocupação. Eles podem conseguir que Sofia seja devolvida temporariamente enquanto o caso é investigado. Miguel sentiu o coração apertar. Não podemos deixar isso acontecer. Não vamos, disse Helena com determinação. Encontraremos uma forma. Lá e fora, Trovão relinchava baixinho, como se sentisse que uma nova tempestade se aproximava. A sala do tribunal estava carregada de tensão enquanto o juiz analisava os documentos do caso emergencial. Sofia, agora visivelmente mais saudável, após 3 dias de tratamento médico adequado, sentava-se entre Miguel e Helena.
suas mãos pequenas entrelaçadas com as deles, como âncoras em uma tempestade. Ricardo havia chegado com uma equipe impressionante, de advogados caros, sua aparência impecável, contrastando com a simplicidade honesta da família Santos. Seus olhos calculistas percorriam a sala, medindo adversários e procurando vantagens. Vossa Excelência, começou o advogado principal de Ricardo, Dr. Henrique Almeida. Estamos aqui porque uma criança foi ilegalmente separada de seu pai por pessoas bem-intencionadas, mas enganadas por circunstâncias mal compreendidas. Isabela sentava-se do lado oposto da sala, sua decisão de testemunhar contra o marido tendo custado tudo: sua casa, sua posição social, seu casamento. Mas pela primeira vez em meses, seus olhos mostravam paz interior. O doutor Defensoria Pública, Maria Santos, uma mulher jovem, mas experiente em casos de proteção infantil, se levantou. Vossa Excelência, temos aqui não um caso de mal-entendido, mas evidência clara e sistemática de tentativa de homicídio contra uma criança vulnerável. O juiz, Dr. Roberto Nascimento, havia revisado cuidadosamente todos os documentos durante a noite. Seus 30 anos na magistratura lhe haviam ensinado a reconhecer casos genuínos de abuso, mas ele também compreendia as pressões políticas que um caso envolvendo alguém tão influente quanto Ricardo Montenegro poderia gerar. Doutor Almeida, apresente suas evidências, disse o juiz. O advogado de Ricardo começou sua defesa atacando a credibilidade das testemunhas. Isabela Montenegro está claramente sofrendo de um colapso nervoso, possivelmente causado por medicação psiquiátrica. Sua gravação foi feita sem conhecimento ou consentimento. E quanto ao testemunho de Carmen Rodrigues? Perguntou o juiz. Uma funcionária demitida por roubo, tentando se vingar de seu ex-patrão com acusações falsas, respondeu Dr. Almeida sem hesitar. Miguel sentiu a raiva crescer em seu peito. A facilidade com que Ricardo distorcia a verdade era assombrosa. Mas foi Sofia quem surpreendeu a todos. Posso falar? Perguntou ela com voz pequena, mas clara. O juiz olhou para a menina com gentileza. Claro, Sofia. O que você gostaria de dizer? Sofia se levantou, apoiada por Helena. Sua nova medicação havia devolvido cor ao seu rosto e força à sua voz. Seu juiz, meu papai não me empurrou só hoje. Ele me empurra há muito tempo. Sofia, interrompeu o doutor Almeida, você é muito nova para entender a diferença entre acidentes e... Eu sei a diferença, disse Sofia com uma determinação que silenciou a sala inteira. Sei a diferença entre quando alguém me ajuda a ficar em pé e quando alguém me empurra para cair. O juiz se inclinou para a frente. Continue, Sofia. Trovão me salvou porque ele viu que papai não queria me salvar. Animais sabem quando alguém está sendo malvado, mesmo quando fingem ser bonzinhos. As palavras simples da criança carregavam uma verdade devastadora que nenhum argumento legal sofisticado poderia refutar. Dr. Campos foi chamado para testemunhar sobre o estado médico de Sofia. Esta criança estava literalmente morrendo de negligência médica. Seus níveis de medicação no sangue eram 0, apesar das alegações do pai de que ela estava sendo tratada. É possível que ela tenha parado de tomar a medicação por conta própria? Perguntou o Dr. Almeida. Uma criança de 7 anos não esconde medicação de si mesma por meses a fio, respondeu o médico secamente. Foi então que aconteceu algo extraordinário. Do lado de fora do tribunal, o som de cascos contra o asfalto começou a ecoar. Trovão havia seguido o carro que levava Sofia e agora estava no pátio do tribunal, claramente agitado. O que é esse barulho? Perguntou o juiz. Miguel olhou pela janela e sorriu. É Trovão, Vossa Excelência, o cavalo que salvou Sofia. Ele não quer ficar longe dela. Isso é ridículo, protestou o Dr. Almeida.
Não podemos basear decisões legais no comportamento de um animal. Mas o juiz estava intrigado. Tragam o cavalo para mais perto da janela. Quando o trovão foi levado onde Sofia pudesse vê-lo, algo mágico aconteceu. O cavalo se acalmou imediatamente, mas quando Ricardo se aproximou da janela, o animal recuou e começou a mostrar sinais de agitação. Vossa Excelência, disse, Dr. Maria Santos, este cavalo demonstra consistentemente comportamento protetor em relação a Sofia e agressividade apenas na presença do Sr. Montenegro. Animais são juízes imparciais de caráter. O momento culminante chegou quando Isabela foi chamada a testemunhar. Com voz firme, ela não apenas confirmou sua gravação, mas revelou conversas íntimas onde Ricardo havia expressado satisfação pelos acidentes de Sofia. Ele me disse textualmente, declarou Isabela, que esperava que desta vez ela não conseguisse se recuperar. O silêncio na sala era ensurdecedor. Ricardo finalmente compreendeu que sua rede de mentiras havia se desfeito completamente. Ele planejou matar minha filha, sussurrou Isabela, e eu quase deixei acontecer. O juiz olhou diretamente para Ricardo. Senhor Montenegro, tem algo a dizer. Em sua defesa? Pela primeira vez, Ricardo Montenegro não tinha palavras. Sua máscara havia caído completamente, deixando apenas um homem confrontado com a monstruosidade de seus próprios atos. O silêncio na sala do tribunal se estendeu por longos segundos, enquanto Ricardo Montenegro enfrentava o peso esmagador de todas as evidências contra ele. Seu império de mentiras havia desmoronado, e pela primeira vez em sua vida, ele se encontrava completamente sem recursos ou escapes. Senhor Montenegro, repetiu o juiz com autoridade crescente, aguardo sua resposta. Ricardo olhou ao redor da sala, para Sofia, que o observava com uma mistura de medo e pena. Para Isabela, cuja coragem havia destruído seus planos. Para Miguel e Helena, que haviam arriscado tudo para proteger uma criança. E, finalmente, para as evidências irrefutáveis empilhadas contra ele. Algo se quebrou dentro dele naquele momento. Talvez fosse a imagem de Sofia finalmente saudável e corada, mostrando como ela poderia ter sido se ele tivesse escolhido ser um pai verdadeiro. Talvez fosse a percepção de que havia se tornado o tipo de monstro que ele próprio desprezaria em outras circunstâncias. Começou ele, sua voz saindo rouca e quebrada. Eu fiz tudo. O tribunal inteiro prendeu a respiração. Doutor Almeida tentou intervir, mas Ricardo levantou a mão para silenciá-lo. Tentei matar minha própria filha, continuou ele, as palavras saindo como confissões arrancadas de sua alma. Múltiplas vezes, neguei-lhe medicação, causei acidentes e hoje, tentei alimentá-la aos lobos. Sofia começou a chorar silenciosamente, não de medo, mas de uma tristeza profunda por um pai que ela havia amado incondicionalmente, mesmo quando ele tentava destruí-la. Por quê? Perguntou o juiz, sua voz carregada de uma perplexidade genuína. Ricardo olhou para Sofia e pela primeira vez realmente a viu, não como um fardo ou embaraço, mas como a criança inocente que havia nascido para amá-lo sem condições. Porque eu era covarde, admitiu ele. Covarde demais para aceitar que minha filha não era perfeita. Covarde demais para enfrentar julgamentos sociais. Covarde demais para ser o pai que ela merecia. Isabela cobriu o rosto com as mãos, finalmente compreendendo completamente a magnitude do que havia quase permitido acontecer. Ricardo, sussurrou ela, como chegamos a isso? Chegamos porque escolhemos nossa conveniência sobre a vida de uma criança, respondeu ele com uma honestidade brutal que chocou a todos. E eu me tornei um assassino. O juiz se inclinou para a frente. Senhor Montenegro, compreende que está confessando tentativa de homicídio contra uma menor? Compreendo.
disse Ricardo, olhando diretamente para Sofia, e compreendo que minha filha é melhor sem mim. Sofia se levantou suddenly, suas pequenas pernas a levando em direção ao pai. Helena tentou detê-la, mas a menina se desvencilhou gentilmente. Papai, disse ela, sua voz pequena, mas clara, eu te perdoo. As palavras atingiram Ricardo como um raio. A generosidade absoluta da criança, que ele havia tentado destruir, foi mais devastadora que qualquer punição legal poderia ser. Ele caiu de joelhos diante da filha, lágrimas correndo livremente por seu rosto. Sofia, eu sinto muito. Tanto mesmo, soluçou ele. Você merecia um pai melhor. Agora eu tenho, disse Sofia, olhando para Miguel e Helena com amor. E talvez você possa aprender a ser melhor também. O juiz observava a cena com profunda emoção. Em décadas de magistratura, raramente havia presenciado tal demonstração de perdão e graça. Dada a confissão completa do réu, declarou o juiz, determino a custódia emergencial permanente de Sofia Montenegro aos cuidados de Miguel e Helena Santos, que demonstraram capacidade e amor genuíno por esta criança. Aplausos explodiram no tribunal. Carmen chorava de alívio. Isabela sorria através de suas lágrimas e Miguel e Helena abraçavam Sofia como se ela sempre tivesse sido sua filha. Quanto ao senhor Montenegro, continuou o juiz, será detido para aguardar julgamento por tentativa de homicídio, negligência infantil e abuso sistemático. Ricardo acenou em concordância. É justo, disse ele simplesmente. Mais tarde, enquanto Sofia era oficialmente entregue aos cuidados dos Santos, ela fez um último pedido. Posso ver? Trovão! Do lado de fora do tribunal, o cavalo branco esperava pacientemente. Quando viu Sofia se aproximando, saudável e segura, ele relinchava suavemente e abaixou a cabeça para que ela pudesse acariciá-lo. Obrigada por me salvar, sussurrou ela em seu ouvido. Obrigada por me ensinar que existem pessoas boas no mundo. Isabela se aproximou hesitantemente. Sofia, eu também quero pedir perdão. Falhei com você. Sofia olhou para a ex-madrasta com aquela sabedoria surpreendente das crianças. Você mudou de ideia na hora certa. Isso importa. Isabela acenou através das lágrimas. Vou passar o resto da minha vida tentando compensar meu silêncio. Você pode começar ajudando outras crianças, sugeriu Sofia, para que elas não precisem de cavalos para salvá-las. E assim, cercada por sua nova família e com Trovão ao lado, Sofia Montenegro Santos começou uma nova vida. Uma vida onde seria amada, protegida e valorizada exatamente como era. 6. Meses depois, a propriedade dos Santos havia se transformado em algo mágico. Onde antes existia apenas uma modesta casa de fazenda, agora florescia um lar cheio de risadas, amor e esperança. Sofia acordava todas as manhãs com o som suave dos relinchos de Trovão, que havia se tornado oficialmente seu cavalo e melhor amigo. O sol dourado da manhã entrava pela janela do quarto que Miguel e Helena haviam decorado especialmente para Sofia, com cores alegres e desenhos de cavalos nas paredes. A menina se levantou e correu até a janela, sorrindo ao ver Trovão pastando tranquilamente no pasto, sua pelagem branca brilhando como prata sob a luz matinal. Bom dia, meu herói, sussurrou ela. E o cavalo levantou a cabeça como se a tivesse ouvido, relinchando alegremente em resposta. Helena apareceu na porta com uma xícara de chocolate quente e os remédios matinais de Sofia, agora administrados com amor e regularidade religiosa. Como está se sentindo hoje, minha querida? Forte, respondeu Sofia com um sorriso radiante. Muito forte, e era verdade. Sob os cuidados médicos adequados e o amor incondicional de sua nova família, Sofia havia florescido de maneira extraordinária. Sua condição cardíaca estava completamente controlada.
Sua cor era rosada e saudável, e sua energia parecia inesgotável. Miguel entrou no quarto carregando uma carta oficial. Sofia, chegou algo importante para você. A menina abriu o envelope com curiosidade e seus olhos se arregalaram de surpresa e alegria. É da Isabela. Ela abriu o santuário. Isabela havia cumprido sua promessa de compensar seus erros passados. Com parte da fortuna que havia recebido no divórcio, ela havia criado um santuário para animais resgatados e um centro de apoio para crianças vítimas de abuso. A carta estava cheia de fotos de crianças felizes brincando com animais terapêuticos. Ela diz que pensou em mim quando criou o projeto, disse Sofia, radiante de orgulho, e que quer que eu venha visitar para conhecer os outros cavalos salvadores. A transformação da antiga propriedade Montenegro também havia sido notável. Os animais selvagens foram realocados para santuários apropriados e o espaço foi convertido em um centro educativo sobre proteção animal e prevenção de abuso infantil. Carmen havia sido contratada como coordenadora, finalmente encontrando paz ao usar sua experiência para proteger outras crianças. À tarde, Sofia montava trovão pelos campos verdejantes, sua risada ecoando pelo ar puro. O cavalo havia se tornado não apenas seu protetor, mas seu professor de coragem e confiança. Juntos, eles exploravam o mundo com a liberdade que ela nunca havia conhecido antes. Miguel observava de longe, seu coração transbordando de amor paternal. Ela está tão feliz, murmurou para Helena. Ela finalmente pode ser criança, respondeu Helena, enxugando uma lágrima de alegria. Finalmente pode sonhar com o futuro em vez de apenas sobreviver ao presente. Naquela noite, enquanto jantavam, juntos na cozinha aconchegante, Sofia fez um anúncio que tocou profundamente o coração de seus pais adotivos. Quero ser veterinária quando crescer, declarou ela, para ajudar animais como o Trovão a salvarem crianças como eu. Você pode ser qualquer coisa que quiser, querida, disse Miguel com orgulho. Mas por que veterinária? Sofia pensou por um momento, sua expressão séria, além de seus anos. Porque animais enxergam a verdade quando as pessoas fingem não ver. Trovão me ensinou que coragem não é não ter medo, é fazer o que é certo mesmo quando você está com medo. Mais tarde, Sofia estava em seu quarto desenhando em seu novo caderno de arte. O desenho mostrava uma menina pequena montando um cavalo branco, cercada por outros animais e crianças felizes. No canto da página, ela escreveu com sua caligrafia cuidadosa: famílias verdadeiras são feitas de amor, não de sangue. Helena encontrou o desenho no dia seguinte e o emoldurou, colocando-o na parede da sala como um lembrete diário do milagre que havia acontecido em suas vidas. Ricardo, cumprindo sua sentença, havia encontrado um propósito inesperado na prisão. Ele trabalhava como voluntário em programas de reabilitação e escrevia cartas para organizações de proteção infantil, compartilhando sua história como advertência para outros pais que poderiam estar perdendo o caminho. Em uma de suas cartas para Sofia, que Helena lia para ela quando chegavam, ele escreveu: minha querida filha, você me ensinou que o perdão é a forma mais poderosa de coragem. Espero algum dia merecer o amor que você me mostrou. Sofia sempre pedia para Helena responder: Papai Ricardo, estou aprendendo que todos merecem uma segunda chance para serem melhores. Continue tentando. Em um domingo especial, 6 meses após o julgamento, Sofia organizou uma pequena festa no quintal para comemorar seu 2º aniversário, o dia em que Trovão a salvou e sua vida real começou. Carmen veio com bolo caseiro, Isabela trouxe fotos do santuário e até o Dr. Campos compareceu para ver sua paciente favorita florescendo. Enquanto o sol se punha, pintando o céu de tons dourados e rosados,
Sofia se sentou no banco de madeira que Miguel havia construído especialmente para ela observar Trovão. O cavalo se aproximou e pousou a cabeça suavemente em seu ombro, um gesto de carinho que havia se tornado ritual diário. Sabe, Trovão, disse ela suavemente, eu costumava pensar que era uma criança com defeito, mas agora sei que só precisava de pessoas certas para me amar do jeito que sou. Miguel e Helena se aproximaram, abraçando sua filha de ambos os lados. E nós precisávamos de você para nos ensinar que família verdadeira é construída com amor e escolha, disse Helena. Todos os dias eu agradeço por você ter tropeçado em nossa vida, acrescentou Miguel, mesmo que tenha sido da maneira mais assustadora possível. Sofia riu, aquele som cristalino de alegria pura que havia se tornado a trilha sonora de sua nova vida. Não tropecei, corrigiu ela com um sorriso travesso. Trovão me trouxe para vocês de propósito. Enquanto as estrelas começavam a aparecer no céu noturno, a família se reuniu ao redor da mesa do jardim para mais uma noite de histórias, jogos e amor incondicional. Trovão pastava tranquilamente próximo, mantendo sua vigília protetora que jamais cessaria. Sofia Montenegro Santos havia encontrado sua família verdadeira, sua casa verdadeira e sua vida verdadeira. E em algum lugar da noite estrelada, outras crianças que precisavam de salvamento podiam sentir a esperança carregada no vento. A promessa de que sempre existirão pessoas corajosas dispostas a arriscar tudo para proteger os inocentes, e que o amor verdadeiro sempre prevalecerá sobre a escuridão.